Queridos irmãos, hoje é dia 14 de abril do ano da graça de 2020. Voltando ao texto de Atos, capítulo 3, que o irmão Edu nos trouxe no passado domingo, é evidente, é muito evidente neste texto que, através da vida daqueles aonde Jesus está, onde Jesus se faz presente, acontecem milagres. O que aconteceu naquele dia com aquele homem deficiente foi que a presença, a experiência ativa, a ação sobrenatural de Cristo na vida de Pedro e João manifestou-se na vida daquele homem. E um milagre aconteceu. O texto registra-nos que aquele homem, há mais de 40 anos, que estava naquela condição, e naquele dia ele foi curado sobrenaturalmente. Este é aquele ponto onde tantas vezes vacilamos. Isso são coisas do tempo, daquele tempo, hoje não acontece. É óbvio que hoje acontece. Deus continua a ser o mesmo, Ele continua a realizar milagres exatamente da mesma forma. A grande questão aqui, e que nós não podemos esquecer, é qual foi o grande milagre que aconteceu naquele dia? Foi a cura daquele coxo, daquele homem deficiente, ou a pregação da palavra? É porque o grande milagre, o extraordinário milagre que aconteceu naquele dia, é que naquele dia, por causa daquele momento, e através daquele momento, Deus agiu de uma forma extraordinária naquela cidade. O versículo 19, aliás, a partir do versículo 11, descreve a pregação de Pedro lá no templo, perante toda a gente, como consequência daquilo que aconteceu. Mas Pedro está muito focado naquilo que é essencial. E no versículo 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro não fica agarrado àquele milagre. Pedro faz aquilo que é essencial, que é pregar o Evangelho, porque esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre. Curar situações de saúde nesta vida é muito fácil. Deus faz isso com muita facilidade. Agora, vermos a intervenção do Evangelho, vermos a ação do Evangelho em corações estes que Deus decidiu que não iria arrombar, iria esperar uma resposta de amor ao seu amor, à sua expressão de amor. Amor esse que Pedro aqui apresenta de uma forma sublime através daquilo que aconteceu naqueles últimos dias com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse sim é um milagre absolutamente extraordinário. E Pedro e João estão absolutamente focados nisso. Se continuarmos a ler o texto e chegarmos ao capítulo 4, na sequência de todos aqueles acontecimentos, Pedro e João são levados perante o Sinédrio, e perante o Sinédrio eles continuam, a partir daquele momento, daquele milagre, continuam a fazer aquilo que era muito importante fazer. O versículo 12 é talvez um dos versículos mais conhecidos e que nós temos presentes na nossa mente. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre nós pelo qual importa que sejamos salvos. E ele antes, no versículo 11, disse: Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E depois diz que não há outro nome para experimentar a salvação. Amados, Deus pode fazer qualquer coisa e não precisa de nós. Mas Ele vai, estando presente em nós, obviamente vai se manifestar. Os milagres que Ele vai operar em nós e através de nós são surpreendentes. Pedro e João, naquele dia, muito provavelmente não tinham a expectativa de viver e experimentar aquela situação, mas foram dirigidos pelo Senhor e, por causa da sua presença nas suas vidas, eles foram interventivos e foram intervenção e ação e extensão do amor, da graça, do poder sobrenatural de Deus sobre a vida daquele homem. E por causa desse momento, o Evangelho foi pregado e anunciado. Não sei que tipo de milagres é que Deus vai operar. Não sei que tipo de
mecanismos, instrumentos Deus vai usar para que aconteça o mesmo hoje nos nossos dias. Mas eu sei uma coisa, amados, olhando para este texto, quando Jesus está em nós, coisas sobrenaturais vão acontecer com toda a certeza. Mas mais importante, perdão, mais importante que tudo isso, a mensagem do Evangelho vai ser pregada. E isso é o que de mais importante temos para fazer. Em dias como estes que estamos a viver, em que celebramos a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, mais do que nunca nós precisamos de ser proclamadores deste Evangelho de salvação. Anunciar uma mensagem de arrependimento, de fé, anunciar o nome que é sobre todo o nome salvador do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, nada vai acontecer se nós próprios não vivemos e experimentamos essa realidade. E por isso, tendo Jesus em nós, sendo Ele a nossa vida, proclamemos esta mensagem, porque os milagres estão aí com toda a certeza. Que o Senhor nos abençoe. O resto do dia realmente muito abençoado por Ele. Vamos continuar a orar uns pelos outros, da maior importância cuidar-nos e entregar aos cuidados do Pai as nossas vidas em todos os aspectos com ações de graças, porque Ele é digno de toda a gratidão, de todo o louvor. Até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor permitir.